O Reino Unido fica situado na Europa Ocidental e ele é composto por 4 nações: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. E hoje falaremos sobre alguns dos crimes mais marcantes que ocorreram nesse país. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. No vídeo de hoje vamos mergulhar nos detalhes de 5 dos casos criminais mais chocantes do Reino Unido. Já deixo como aviso que em algum dos casos tem uma rápida descrição de como ocorreram os crimes, o que pode ser gatilho para algumas pessoas. Então fica aí meu alerta. Se ajeita aí, deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos começar. No outono de 1888, aquele que é talvez o assassino em série mais famoso da história, aterrorizou o distrito de Whitechapel, em Londres, e matou pelo menos 5 mulheres. Ele ficou conhecido como Jack, o Estripador. As suas vítimas eram frequentemente chamadas de as 5 canônicas. Seus nomes eram Mary Ann Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. O Jack tinha um modus operandi bastante característico e muito brutal. Todas as suas vítimas eram mulheres e a maioria delas eram garotas de programa. Elas eram atacadas em vielas e em locais públicos e os assassinatos aconteciam geralmente nas primeiras horas da manhã. O assassino cortava a garganta das vítimas antes de mutilar os seus corpos. Essas mutilações envolviam cortes profundos no abdômen e até mesmo a remoção de alguns órgãos internos em alguns casos. A precisão das mutilações sugeriram que o assassino tinha algum conhecimento anatômico, e isso levou os investigadores a acreditarem que se tratava de um médico ou até mesmo de um açougueiro. Jack nunca foi capturado e até hoje a sua identidade permanece um verdadeiro mistério. A polícia da época até investigou alguns suspeitos, mas nunca conseguiram encontrar provas conclusivas que levassem a alguém de fato. O mistério continua a fascinar historiadores e entusiastas do crime, mantendo seu status como um dos casos não resolvidos mais famosos do mundo. Cometidos por Ian Brady e Myra Hindley, os assassinatos de Moores chocaram o Reino Unido com a sua brutalidade. O casal sequestrou, abusou e matou 5 crianças e adolescentes. Os corpos de algumas das vítimas foram enterrados em Saddleworth Moors, que fica no noroeste da Inglaterra. O caso ganhou notoriedade devido às gravações e fotos das vítimas que os próprios assassinos mantinham, além da aparente normalidade na vida da dupla. As vítimas conhecidas desses crimes eram Pauline Reed, de 16 anos, que desapareceu em 12 de julho de 1963, enquanto caminhava para um baile. Seu corpo foi encontrado em 1987. John Kilbride, de 12 anos, que desapareceu em 23 de novembro de 1963. Seu corpo foi encontrado em 1965. Keith Bennett, de 12 anos, desaparecido em 16 de junho de 1964. E embora as extensas buscas, o seu corpo nunca foi encontrado. Leslie Ann Downey, de 10 anos, que desapareceu em 26 de dezembro de 1964. Seu corpo foi encontrado em 1965. Edward Evans, que tinha 17 anos, foi morto em 6 de outubro de 1965 e o seu corpo foi encontrado logo após a morte. O modus operandi do casal envolvia a seleção das vítimas, que eram geralmente crianças e adolescentes, e eles eram abordados em locais públicos. Myra frequentemente atraía as vítimas para o seu carro com oferta de caronas ou outras iscas, como pedir ajuda para carregar uma sacola, por exemplo, enquanto Ian esperava nas proximidades. As vítimas eram levadas para a casa do casal ou para locais remotos, como os charcos. Os charcos são um tipo de local com águas paradas e rasas. As vítimas eram submetidas a abusos físicos e sexuais antes de serem mortas.
Ian Brad gravava áudios e tirava fotos enquanto esses abusos aconteciam. Ian Brad e Myra Hindley foram presos em outubro de 1965, após o assassinato de Edward Evans. David Smith, cunhado de Myra, testemunhou o assassinato e informou as autoridades, levando assim à prisão do casal. Quando a polícia investigou, encontrou evidências de outros crimes, incluindo as fotos e gravações que Ian mantinha em sua casa. Durante o julgamento, em 1966, Ian Brad foi considerado culpado de 3 assassinatos, enquanto Hindley foi considerada culpada de 2, com um terceiro considerado acessório após o fato. Posteriormente, em 1987, Myra Hindley admitiu seu envolvimento nas mortes de Pauline Reed e Keith Bennett. Brad e Hindley foram ambos considerados culpados e condenados à prisão perpétua. Ian Brad morreu em 2017 em um hospital psiquiátrico que estava internado, e Myra Hindley morreu em 2002 na prisão. O crime contra a vida de Stephen Lawrence é um caso emblemático no Reino Unido devido à brutalidade do crime e à subsequente falha no sistema judiciário. O caso destacou a falha da polícia e do sistema judicial em lidar com crimes racistas e levou a reformas significativas na legislação e na polícia britânica. Só anos depois, devido à pressão pública e novas investigações, 2 dos criminosos foram condenados. Stephen Lawrence, de 18 anos, era um jovem negro, estudante de arquitetura. Na noite de 22 de abril de 1993, ele aguardava em um ponto de ônibus em Newton, no sudeste de Londres. E enquanto esperava pelo ônibus, ele foi morto em um ataque racista. Stephen aguardava no ponto de ônibus junto com seu amigo Dwayne Brooks, quando um grupo de jovens brancos se aproximou e, sem ao menos nenhuma provocação por parte de Stephen, o grupo o atacou. Ele foi golpeado por um objeto pontiagudo 2 vezes, sendo que uma delas acertou uma artéria, o que foi fatal. Após o ataque, os agressores fugiram correndo. Stephen conseguiu correr durante uns 200 metros, mas veio a colapsar por conta dos seus ferimentos. Dwayne Brooks, amigo de Stephen, sobreviveu ao ataque e sofreu durante anos com grave transtorno de estresse pós-traumático. Apesar das identidades dos suspeitos serem conhecidas rapidamente, o caso foi marcado por falhas policiais e judiciais, resultando em atrasos significativos na justiça. A investigação inicial pela Polícia Metropolitana foi amplamente criticada por incompetência e racismo, pois várias testemunhas indicaram até mesmo os nomes dos agressores, mas o que foi dito é que a polícia falhou em reunir provas suficientes para processá-los. 5 suspeitos principais foram identificados: Gary Dobson, David Norris, Jamie Accourt, Neil Accourt e Luke Knight. Eles foram detidos, mas devido à falta de provas concretas, não foram condenados inicialmente. Em 1999, o inquérito liderado por William McPherson concluiu que a Polícia Metropolitana era institucionalmente racista. O relatório foi um marco na luta contra o racismo no Reino Unido e levou a várias reformas nas práticas policiais. Em 2006, novas evidências de DNA surgiram graças aos avanços na tecnologia forense. E em 2011, Gary Dobson e David Norris foram finalmente levados a julgamento. Em 3 de janeiro de 2012, Dobson e Norris foi considerado culpado da morte de Stephen Lawrence e condenados à prisão perpétua, com período mínimos de 15 anos e 14 anos e 3 meses, respectivamente. Os crimes cometidos por Fred e Rosemary West chocaram o Reino Unido com sua brutalidade e crueldade. A descoberta dos crimes levou a uma extensa investigação policial e uma série de mudanças nas práticas de policiamento e proteção social para prevenir futuros crimes desse tipo. As vítimas conhecidas incluem Carmine West, de 8 anos,
e era filha de Rena Costello, a primeira esposa de Fred West. Charmaine foi morta em 1971. Rena Costello, também morta em 1971. Linda Gall, de 19 anos, morta em 1973. Carol Ann Cooper, de 15 anos, morta em novembro de 1973. Lucy Partington, de 21 anos, desaparecida em dezembro de 1973. Seu corpo foi encontrado em 1994. Therese Singetler, de 21 anos, morta em abril de 1974. Shirley Hubbard, de 15 anos, morta em novembro de 1974. Juanita Matt, de 18 anos, morta em abril de 1975. Shirley Robson, de 18 anos, morta em maio de 1978. Alison Chambers, de 16 anos, morta em agosto de 1979. Heather West, de 16 anos, filha de Fred e Rosemary West, e foi morta em junho de 1987. As vítimas eram geralmente jovens mulheres, muitas delas vulneráveis, frequentemente de famílias problemáticas. Algumas das vítimas eram conhecidas da família West, enquanto outras eram sequestradas pelo casal. Muitas vítimas eram atraídas para a casa dos Wests com promessa de trabalho ou algum lugar para ficar. Uma vez dentro da casa, as vítimas eram mantidas presas e submetidas a abusos físicos e sexuais prolongados. Elas eram amarradas, amordaçadas e torturadas. Após o abuso, as vítimas eram mortas. Os métodos de assassinatos variavam, mas geralmente envolviam estrangulamentos. Após a morte, seus corpos eram desmembrados e enterrados em várias partes da casa, especialmente no porão e no jardim. Os seus restos mortais eram frequentemente cobertos com concreto. A investigação começou a sério em 1994, quando Heather, a filha dos Wests, foi dada como desaparecida. Testemunhos e evidências sugeriram que ela havia sido assassinada, e em fevereiro de 1994, Fred West foi preso e Rosemary West foi presa logo depois. Fred West inicialmente confessou vários assassinatos, incluindo a da sua filha Heather, e em janeiro de 1995, ele tirou a sua própria vida na prisão de Birmingham antes de ser julgado. Rosemary West foi julgada em 1995, condenada por 10 assassinatos. Ela foi condenada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Rosemary West continua cumprindo a sua sentença de prisão perpétua. Em 3 de junho de 2017, um grupo de 3 terroristas islâmicos lançou um ataque mortal em Londres. Eles usaram uma van para atropelar pedestres na Ponte de Londres e depois saíram do veículo para golpear as pessoas. O ataque resultou em 8 mortes e dezenas de feridos. A rápida resposta policial levou à morte dos criminosos em poucos minutos e foi amplamente elogiada. Mas o incidente destacou as ameaças contínuas do terrorismo no país. Esse ataque seguia um padrão completamente coordenado e a van foi usada como arma para causar o máximo de dano possível. Os criminosos usavam falsos cinturões de explosivos para confundir a polícia e as vítimas. A polícia chegou ao local em questão de minutos e os 3 terroristas foram mortos 8 minutos após começarem o ataque. Eles foram identificados como sendo Qurambat, Rashid Redouane e Youssef Zaghba. Uma investigação posterior revelou que os 3 homens eram conhecidos das autoridades, com Qurambat sendo particularmente monitorado por suas ligações com extremistas islâmicos. No entanto, nenhuma prisão adicional significativa foi feita em relação ao ataque específico. Esses casos não só marcaram a história criminal do Reino Unido, mas também tiveram um impacto duradouro na sociedade, na legislação e nas práticas policiais do país. Bom, chegamos ao fim deste vídeo. Não se esqueçam de comentar o que vocês acharam, curtir esse vídeo e se inscrever no canal.
Obrigada por assistirem, fiquem bem e até a próxima.